Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre a violência contra a mulher. Lesão corporal dolosa, ameaça e estupro. Essas são as principais ocorrências contra a mulher. Na maioria dos casos, elas são agredidas dentro de casa e geralmente pelo companheiro. Para falar sobre esse assunto, eu recebo 3 convidadas no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a juíza Caterine Jatahy, do 6º Juizado de Violência Doméstica da capital. Ela também é integrante da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, doutora Caterine Jatahy. Muito obrigada. É realmente um grande desafio nós estarmos hoje aqui falando sobre violência contra a mulher. É uma grande oportunidade que eu agradeço. Precisamos falar sobre violência contra a mulher e precisamos garantir o acesso das mulheres à justiça para que elas sejam protegidas. Muito obrigada. Eu recebo também Joyce Trindade, secretária municipal de Políticas e Promoção da Mulher. Seja bem-vinda, secretária. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por poder estar compartilhando com vocês um pouco mais sobre desafios, da gente estar construindo essa pauta tão fundamental que é o enfrentamento às violências contra as mulheres. A gente está aqui coletivamente na Prefeitura do Rio de Janeiro, projetando o futuro de cidade, onde as nossas vidas sejam contempladas e onde a violência cada vez mais seja mitigada aqui no nosso Rio de Janeiro. E agora nós vamos ouvir um depoimento da vereadora Mônica Benício do PSOL, vice-presidente da Comissão de Defesa da Mulher da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que os casos de feminicídio aumentaram em 50% no estado do Rio de Janeiro nos primeiros 4 meses de 2021. 30 mulheres foram assassinadas nesse período. Somente no mês de junho, 4 mulheres foram vítimas de feminicídio e mais 2 sofreram tentativa de feminicídio. Nós sabemos que o feminicídio não é um fenômeno da pandemia, é a ponta de um iceberg de violências estruturais vivenciada pelas mulheres em uma sociedade que é marcada pelo machismo, pelo racismo e por uma desigualdade social que é muito latente na nossa realidade. Mas é preciso também frisar que a pandemia impactou a vida das mulheres e de formas diferentes, de formas distintas, com o agravante do isolamento social, com a perda de renda e emprego, com a maior sobrecarga de trabalho. Tudo isso contribuiu para uma maior vulnerabilidade das mulheres dentro da nossa sociedade. Recentemente realizamos uma audiência pública sobre os serviços públicos de atendimento às mulheres em tempo de pandemia, onde ouvimos o relato de diversas organizações e mulheres sobre o aumento da procura de ajuda e ainda a dificuldade de ter acesso aos serviços. É preciso pensarmos em políticas públicas que permitam que as mulheres tenham autonomia financeira e social para viverem livres de violência e que garanta a proteção das mulheres ao denunciar as suas situações de violência. Eu começo a nossa conversa trazendo dados do Instituto de Segurança Pública. Uma mulher é vítima de violência a cada 5 minutos, totalizando mais de 100 mil o total de denúncias no ano de 2020. No país, são 12 denúncias de violência contra a mulher por hora. O Tribunal de Justiça do Rio vai fazer um mutirão de trabalho com o objetivo de reduzir de 11 mil processos para 4 mil. Eu começo perguntando à juíza Caterine Jatahy: como esse mutirão pode ajudar a mudar essa realidade, doutora? Bem, esse mutirão ele é imprescindível. Atualmente, com a pandemia, nós tivemos um agravamento da violência contra a mulher, não só do aumento da quantidade, quanto da gravidade dessas violências. E o 6º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ele fica localizado perto de comunidades, em uma área muito carente, uma área que as mulheres necessitam muito da justiça. Nós temos a maior distribuição de processos da capital. Então, o Tribunal de Justiça, atento a essas dificuldades do 6º Juizado, criou esse mutirão para julgar os processos, diminuir o acervo e garantir uma maior segurança e proteção das mulheres na Zona Norte, o que é muito importante, e esse olhar especial do Tribunal para a violência contra a mulher. Secretária, a sua equipe é formada por mulheres dispostas a impactar positivamente, né? É muito importante uma formação plural, diversa. Como vocês estão trabalhando?
Então, cada vez mais a gente tem fortalecido essa temática, né, das diversidades das mulheres, né? Uma coisa que a gente gosta muito de reforçar é que cada mulher ela é atingida de formas diferentes, né, sobre a violência. A gente percebe muito através dos dados que você me relatar aqui anteriormente, que a gente identifica que a violência contra a mulher passa de forma diferente no território, né, a partir da raça também dessa mulher, enfim, diversos marcadores sociais, e com isso a gente precisa debater essas diversidades das violências e desse modo também o time da secretaria ele é composto por mulheres que vivenciam essas diferentes realidades, esses diferentes territórios, enfim, porque para a gente entende que políticas para as mulheres precisam cada vez mais ser transversais, né? Cada vez mais pautar desde a temática da saúde, educação, né? Direito à cidade, enfim, diversos direitos para a gente conseguir combater a violência, enfrentar a violência e garantir a cidadania dessas mulheres, né? Então essa temática precisa ser vista cada vez mais com esse olhar plural, né? Para a gente conseguir efetivamente enfrentar e cada vez mais emancipar as nossas mulheres. Doutora Caterine, como é que a gente consegue traduzir esse cenário da violência da mulher, né? A gente observa que, às vezes, a história se repete, né? Tem uma separação seguida de agressão, morte, o criminoso foge. Como é que a senhora avalia, ou seja, como esses casos chegam até a justiça? Bem, a violência contra a mulher, ela é uma questão cultural, ela está arraigada na nossa cultura. E para uma mulher sair do ciclo da violência é muito difícil. E muito importante o que a Joyce falou, de que a violência ela atinge a mulher, cada uma de uma forma diferente. Né? Mulheres, às vezes tem mulheres que têm independência financeira, mas não conseguem se libertar de uma relação abusiva. E às vezes tem uma mulher que tem uma situação também pior, assim, economicamente, socialmente, mas ela consegue se libertar. Nós costumamos dizer que a violência contra a mulher ela é democrática, ela está em todas as sociais. Mas, por outro lado, nós também sabemos que são as mulheres que têm maior baixa renda e maiores dificuldades na vida, são as que precisam mais do poder público para conseguir sair de uma relação abusiva e para conseguir ressignificar e modificar a sua vida. É muito importante dar trabalho às mulheres, à educação, e, acima de tudo, respeito e dignidade. Secretária, é muito importante que a gente exemplifique, né, os tipos de violência contra a mulher, né? Ele pode começar de uma forma em que não é interpretado, até mesmo por causa da nossa cultura de machismo, né, de permitir que isso aconteça de forma inicial. Então, eu peço a gentileza que a senhora traga exemplos da violência contra a mulher, ou seja, quando que a gente consegue diagnosticar que alguma coisa vai chegar até um extremo? Sim, cada vez mais a gente precisa disseminar junto à sociedade, né, quais são os perfis das violências e onde essas violências também acontecem, né? Um exemplo muito nítido que a gente tem trabalhado, por exemplo, é o assédio no transporte público, né? Muitas mulheres ao longo do cotidiano, né, ao longo do dia a dia, não conseguem identificar ou perceber quando está sendo vitimada de uma violência no transporte público e não sabe onde encontrar uma ajuda. Então, a gente agora está utilizando, por exemplo, a ferramenta do 1746, que é uma plataforma da prefeitura, para justamente ter mais um canal para notificar violências. A gente começou agora pelo assédio em transporte público, também a violência obstétrica. Para quem não sabe, a violência obstétrica é a violência que a mulher durante o parto ou durante o pós-parto, né? Então, a gente tem cada vez mais aberto canais de notificação para as mulheres conseguirem colocar ali, né, onde aconteceu, quem cometeu e quais os encaminhamentos que a gente, enquanto prefeitura, consegue realizar. Então é muito importante cada vez mais a gente reafirmar, né, que essas violências contra as mulheres acontecem em diversos âmbitos, né? A violência comunitária, que é a violência na rua, ou violência, né, que você sofre ali do assédio no transporte, o assédio sexual, um estupro também, né, na rua, e tantas outras violências comunitárias no nosso dia a dia. Doutora, por que a senhora acredita que as mulheres chegam a sentir culpa
da violência que elas sofrem, né? Há uma cultura machista, né, que impõe uma situação como essa, que beira o absurdo, mas isso acontece, né? E muitas vezes elas têm uma rotina de medo. A senhora até pontuou de forma muito interessante, também a secretária, da questão da dependência financeira. Mas há uma dependência emocional, há uma série de situações que fazem com que essa mulher tenha o medo de reagir, né? Existe uma rede de proteção, ou seja, de que forma a mulher pode pedir ajuda? Olha, a violência contra a mulher ela é um fenômeno histórico, é um fenômeno cultural. Então, desde muito tempo, as mulheres tinham aquele papel de dona de casa, cuidadora, reprodutora. A vida delas era limitada dentro de casa. Já o homem, ele era aquela pessoa que ia para a rua, que tinha o poder, e isso durou por muitos anos. Inclusive, existiam leis que legitimavam esse tipo de comportamento. E o que nós temos hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, mas cada local tem a sua rede própria de proteção e de enfrentamento da violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela prevê que os diversos setores e segmentos da sociedade, das instituições públicas, eles se organizem e conversem entre si para combater essa violência de uma forma multidimensional. Então, nós temos na nossa rede a segurança pública, que é a polícia civil, através das delegacias especializadas, nós temos a polícia militar, com a Patrulha Maria da Penha, nós temos aqui no Rio de Janeiro, recentemente, aderindo a esse serviço especializado, a Ronda Maria da Penha, que foi uma grande conquista para as mulheres cariocas. Nós temos, por outro lado, no sistema de justiça, juizados especializados em violência contra a mulher, defensoria pública especializada em vítimas de violência doméstica, promotorias também, e também na saúde existe um serviço especializado, isso se chama a rede de enfrentamento da violência contra a mulher. E é muito importante, porque é isso que faz a diferença na vida dela. No momento que ela tem um problema, e ela vai procurar ajuda, que ela seja bem acolhida sem julgamentos, seja recebida e seja dado para ela o encaminhamento que ela precisa para aquela situação específica. Se ela sofre uma violência, que ela seja encaminhada, uma violência física, que ela seja encaminhada para o IML para fazer um exame de corpo de delito, que ela vá a um juizado e receba uma medida protetiva. Então, são diversas situações específicas que é muito importante que todos os atores, aquelas pessoas que vão recebê-la no primeiro momento, saibam e conheçam. E aí eu vou aqui concordar quando a Joyce fala da importância da capacitação de todas as pessoas e de toda a sociedade, de todos os segmentos. Porque se ela sofre uma violência dentro do metrô, ela vai saber aonde procurar ajuda. Ou se ela sofre na rua, ela vai saber a quem se dirigir. E sempre muito importante é que as instituições, e principalmente a segurança pública e a saúde, não façam julgamentos, porque a gente também, todos nós, não é só a segurança pública, o judiciário também, a defensoria pública, o Ministério Público, todas as pessoas que participam desse sistema são seres humanos e também estão inseridos dentro de uma sociedade. E precisamos nos libertar, nós todos, enquanto seres humanos, para que sejamos profissionais que garantam às mulheres todos os direitos delas e a proteção sem julgamentos. Secretária, é lógico que a Lei Maria... Pois não? Pois não, pode falar. Não, queria só complementar, né, um pouco nessa questão que a doutora que a gente gosta muito sempre de reforçar também alguns dos serviços que o próprio município tem realizado, que, enfim, para a gente cada vez mais entender essa nossa rede, né, as mulheres saberem quais são os serviços e a gente fortalecer o uso, entendendo também que eu acho que a doutora Caterine vai concordar que muitos serviços também têm se adaptado ao modelo híbrido, atendendo as mulheres também de forma virtual, como também presencial, o que a gente ganha ainda mais possibilidade de alcançar mulheres, seja do extremo da Zona Oeste ou extremo da Zona Norte, enfim, que a gente consegue também suprir essa barreira física, né, e conseguir atender essas mulheres também no âmbito presencial
e ou virtual. Então, acho que também é importante a gente trazer esse elemento e também trazer que muitos dos serviços, né, coloca aqui o CEANCA, Centro Especializado de Atendimento à Mulher, como outros serviços também da rede municipal, não necessariamente a mulher que está passando por uma situação de violência, né, que está dentro de um relacionamento abusivo ou uma situação similar a essa, ela não precisa necessariamente denunciar, né? E eu gosto muito de reforçar isso, porque a gente sabe que muitas das vezes as mulheres têm medo de trazer denúncia por às vezes o agressor ser o pai dos seus filhos, né, e ter uma relação. Então, os nossos centros também especializados são para as mulheres que estão em situação de violência, que necessitam de apoio, de uma indicação do que fazer, mas não necessariamente vai querer denunciar. Então, ela tem total autonomia e liberdade de escolher o momento dela de fazer denúncia ou não, ela receber ali o apoio dos nossos times técnicos, nossos times qualificados. Então, acho que é muito bom colocar isso também para todas as mulheres entenderem o cenário, né? Que ela vai ser ali atendida, que ela pode ser encaminhada, mas a escolha é dela. Perfeito. Doutora Caterine, a gente observa que a violência acontece dentro de casa, na rua, dentro do shopping, como foi um caso recente. Isso é muito assustador, né? Como que a gente consegue criar mecanismos de prevenção? Eu lembro que, não tão recente, eu fiz uma reportagem sobre os bares que começaram a criar um certo código, né? Para que a mulher, numa situação de conflito, no ambiente onde ela estivesse do lado do companheiro, dentro de um bar, pudesse pedir ajuda. Ou seja, esse tipo de iniciativa pode ajudar bastante a gente a mudar essa realidade? Esse tipo de iniciativa ajuda demais, porque a informação é muito importante, como mencionou a Joyce, a pessoa saber o que fazer no momento de violência, qual o encaminhamento que dá e para qual telefone ligar, por exemplo. Atualmente, nós tivemos a campanha Sinal Vermelho contra a Violência, do CNJ, em parceria com a AMB, com a Associação dos Magistrados Brasileiros, que criou a campanha do X Vermelho na mão. A mulher mostra um X vermelho quando chega numa farmácia e o atendente ou farmacêutico vai encaminhá-la para a polícia, para a delegacia, enfim, vai atendê-la nas necessidades que se fizerem necessárias naquele momento. Isso é tão importante porque, como a gente está falando aqui, o que fazer assim, numa hora de emergência? Ela está sofrendo uma violência, estou vendo uma pessoa sofrer uma violência, o que eu faço? Sempre 190. 190 é o número mais importante. Agora, se a mulher quiser denunciar, e essa autonomia dela é muito importante, sim, mas é importante também ela saber que, na maior parte dos casos de feminicídio, não existe nenhum outro registro anterior. Então, muitas vezes, ela tem medo de fazer o registro, achando que se ela fizer o registro, ele vai se vingar, vai matar, vai fazer alguma coisa. Mas, na verdade, assim, estatisticamente, não é isso que acontece. Esses casos de feminicídio, as mulheres não têm nenhum registro, nenhum tipo de procura, a nenhum serviço e também a nenhuma delegacia. E o que fazer? Atualmente, inclusive, foi criado, se ela quiser fazer o registro de ocorrência, ela deve procurar a delegacia de polícia, uma delegacia especializada, que são as DEANs. Mas se não tiver nenhuma perto da casa dela, vai na distrital mesmo, na delegacia que for mais próxima, levando todas as provas que ela tiver em mãos. Se ela não tiver condição de ir à delegacia, ela pode ligar para o 197, que é um número desenvolvido pela Polícia Civil, para fazer os registros de ocorrência das mulheres vítimas de violência aqui no Rio de Janeiro. Então, já é um facilitador, é um canal que foi criado durante a pandemia, justamente para facilitar o acesso da mulher à justiça, ou fazer o registro de ocorrência online. Isso daí vai gerar um requerimento de medida protetiva que vai ser concedida pelo Judiciário. Para além disso, foi desenvolvido também pelo Tribunal de Justiça o aplicativo, em parceria com os alunos da UFRJ, foram eles que desenvolveram, um aplicativo Maria da Penha Virtual, que é um aplicativo através do qual a mulher vai preencher um formulário, contar a violência, preencher dados necessários, e ali ela vai receber isso vai gerar um requerimento de medida protetiva que vai ser encaminhado diretamente para o Poder Judiciário. Então, ela vai, através do aplicativo, e nesse aplicativo, nessa página inicial do aplicativo, tem todos os telefones da rede também, os lugares para onde ela deve ligar, o telefone dos centros de referência aqui da capital, o telefone da Defensoria Pública,
e passado, se ela realmente quiser uma medida protetiva, ela vai responder a esse formulário. Então, doutora, é muito importante a gente falar ainda sobre medida protetiva. No próximo bloco, a gente vai finalizar esse pensamento. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre a violência contra a mulher. Lesão corporal dolosa, ameaça e estupro. Essas são as principais ocorrências contra a mulher. Na maioria dos casos, elas são agredidas dentro de casa e geralmente pelo companheiro. Para falar sobre esse assunto, eu recebo 3 convidadas no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a juíza Caterine Jatahy, do 6º Juizado de Violência Doméstica da capital. Ela também é integrante da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, doutora Caterine Jatahy. Muito obrigada. É realmente um grande desafio nós estarmos hoje aqui falando sobre violência contra a mulher. É uma grande oportunidade que eu agradeço. Precisamos falar sobre violência contra a mulher e precisamos garantir o acesso das mulheres à justiça para que elas sejam protegidas. Muito obrigada. Eu recebo também Joyce Trindade, secretária municipal de Políticas e Promoção da Mulher. Seja bem-vinda, secretária. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por poder estar compartilhando com vocês um pouco mais sobre desafios, da gente estar construindo essa pauta tão fundamental que é o enfrentamento às violências contra as mulheres. A gente está aqui coletivamente na Prefeitura do Rio de Janeiro, projetando o futuro de cidade, onde as nossas vidas sejam contempladas e onde a violência cada vez mais seja mitigada aqui no nosso Rio de Janeiro. E agora nós vamos ouvir um depoimento da vereadora Mônica Benício do PSOL, vice-presidente da Comissão de Defesa da Mulher da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que os casos de feminicídio aumentaram em 50% no estado do Rio de Janeiro nos primeiros 4 meses de 2021. 30 mulheres foram assassinadas nesse período. Somente no mês de junho, 4 mulheres foram vítimas de feminicídio e mais 2 sofreram tentativa de feminicídio. Nós sabemos que o feminicídio não é um fenômeno da pandemia, é a ponta de um iceberg de violências estruturais vivenciada pelas mulheres em uma sociedade que é marcada pelo machismo, pelo racismo e por uma desigualdade social que é muito latente na nossa realidade. Mas é preciso também frisar que a pandemia impactou a vida das mulheres e de formas diferentes, de formas distintas, com o agravante do isolamento social, com a perda de renda e emprego, com a maior sobrecarga de trabalho. Tudo isso contribuiu para uma maior vulnerabilidade das mulheres dentro da nossa sociedade. Recentemente realizamos uma audiência pública sobre os serviços públicos de atendimento às mulheres em tempo de pandemia, onde ouvimos o relato de diversas organizações e mulheres sobre o aumento da procura de ajuda e ainda a dificuldade de ter acesso aos serviços. É preciso pensarmos em políticas públicas que permitam que as mulheres tenham autonomia financeira e social para viverem livres de violência e que garanta a proteção das mulheres ao denunciar as suas situações de violência. Eu começo a nossa conversa trazendo dados do Instituto de Segurança Pública. Uma mulher é vítima de violência a cada 5 minutos, totalizando mais de 100 mil o total de denúncias no ano de 2020. No país, são 12 denúncias de violência contra a mulher por hora. O Tribunal de Justiça do Rio vai fazer um mutirão de trabalho com o objetivo de reduzir de 11 mil processos para 4 mil. Eu começo perguntando à juíza Caterine Jatahy. Como esse mutirão pode ajudar a mudar essa realidade, doutora? Bem, esse mutirão ele é imprescindível. Atualmente, com a pandemia, nós tivemos um agravamento da violência contra a mulher, não só do aumento da quantidade, quanto da gravidade dessas violências. E o 6º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ele fica localizado perto de comunidades, em uma área muito carente, uma área que as mulheres necessitam muito da justiça. Nós temos a maior distribuição de processos da capital. Então, o Tribunal de Justiça, atento a essas dificuldades do 6º Juizado, criou esse mutirão
para julgar os processos, diminuir o acervo e garantir uma maior segurança e proteção das mulheres na Zona Norte, o que é muito importante, e esse olhar especial do Tribunal para a Violência contra a Mulher. Secretária, a sua equipe é formada por mulheres dispostas a impactar positivamente, né? É muito importante uma formação plural, diversa. Como vocês estão trabalhando? Então, cada vez mais a gente tem fortalecido essa temática, né, das diversidades das mulheres, né? Uma coisa que a gente gosta muito de reforçar é que cada mulher ela é atingida de formas diferentes, né, sobre a violência. A gente percebe muito através dos dados que você me relatar aqui anteriormente, que a gente identifica que a violência contra a mulher passa de forma diferente no território, né, a partir da raça também dessa mulher, enfim, diversos marcadores sociais, e com isso a gente precisa debater essas diversidades das violências e desse modo também o time da Secretaria ele é composto por mulheres que vivenciam essas diferentes realidades, esses diferentes territórios, enfim, porque para a gente entende que políticas para as mulheres precisam cada vez mais ser transversais, né? Cada vez mais pautar desde a temática da saúde, educação, né? Direito à cidade, enfim, diversos direitos para a gente conseguir combater a violência, enfrentar a violência e garantir a cidadania dessas mulheres, né? Então essa temática precisa ser vista cada vez mais com esse olhar plural, né? Para a gente conseguir efetivamente enfrentar e cada vez mais emancipar as nossas mulheres. Doutora Caterine, como é que a gente consegue traduzir esse cenário da violência da mulher, né? A gente observa que, às vezes, a história se repete, né? Tem uma separação seguida de agressão, morte, o criminoso foge. Como é que a senhora avalia, ou seja, como esses casos chegam até a justiça? Bem, a violência contra a mulher, ela é uma questão cultural, ela está arraigada na nossa cultura. E para uma mulher sair do ciclo da violência é muito difícil. E muito importante o que a Joyce falou, de que a violência ela atinge a mulher, cada uma de uma forma diferente. Né? Mulheres, às vezes tem mulheres que têm independência financeira, mas não conseguem se libertar de uma relação abusiva. E às vezes tem uma mulher que tem uma situação também pior, assim, economicamente, socialmente, mas ela consegue se libertar. Nós costumamos dizer que a violência contra a mulher ela é democrática, ela está em todas as sociais. Mas, por outro lado, nós também sabemos que são as mulheres que têm maior baixa renda e maiores dificuldades na vida, são as que precisam mais do poder público para conseguir sair de uma relação abusiva e para conseguir ressignificar e modificar a sua vida. É muito importante dar trabalho às mulheres, à educação, e, acima de tudo, respeito e dignidade. Secretária, é muito importante que a gente exemplifique, né, os tipos de violência contra a mulher, né? Ele pode começar de uma forma em que não é interpretado, até mesmo por causa da nossa cultura de machismo, né, de permitir que isso aconteça de forma inicial. Então, eu peço a gentileza que a senhora traga exemplos da violência contra a mulher, ou seja, quando que a gente consegue diagnosticar que alguma coisa vai chegar até um extremo? Sim, cada vez mais a gente precisa disseminar junto à sociedade, né, quais são os perfis das violências e onde essas violências também acontecem, né? Um exemplo muito nítido que a gente tem trabalhado, por exemplo, é o assédio no transporte público, né? Muitas mulheres ao longo do cotidiano, né, ao longo do dia a dia, não conseguem identificar ou perceber quando está sendo vitimada de uma violência no transporte público e não sabe onde encontrar uma ajuda. Então, a gente agora está utilizando, por exemplo, a ferramenta do 1746, que é uma plataforma da Prefeitura, para justamente ter mais um canal para notificar violências. A gente começou agora pelo assédio em transporte público, também a violência obstétrica. Para quem não sabe, a violência obstétrica é a violência que a mulher durante o parto ou durante o pós-parto, né? Então, a gente tem cada vez mais aberto canais de notificação para as mulheres conseguirem colocar ali, né, onde aconteceu, quem cometeu e quais os encaminhamentos que a gente, enquanto prefeitura, consegue realizar. Então é muito importante cada vez mais a gente reafirmar, né, que essas violências contra as mulheres acontecem em diversos âmbitos, né? A violência comunitária, que é a violência na rua, ou violência, né, que você sofre ali do assédio no transporte, o assédio sexual, um estupro também, né, na rua, e tantas outras violências comunitárias no nosso dia a dia.
Doutora, por que a senhora acredita que as mulheres chegam a sentir culpa da violência que elas sofrem, né? Há uma cultura machista, né, que impõe uma situação como essa, que beira o absurdo, mas isso acontece, né? E muitas vezes elas têm uma rotina de medo. A senhora até pontuou de forma muito interessante, também a secretária, da questão da dependência financeira. Mas há uma dependência emocional, há uma série de situações que fazem com que essa mulher tenha o medo de reagir, né? Existe uma rede de proteção, ou seja, de que forma a mulher pode pedir ajuda? Olha, a violência contra a mulher ela é um fenômeno histórico, é um fenômeno cultural. Então, desde muito tempo, as mulheres tinham aquele papel de dona de casa, cuidadora, reprodutora. A vida delas era limitada dentro de casa. Já o homem, ele era aquela pessoa que ia para a rua, que tinha o poder, e isso durou por muitos anos. Inclusive, existiam leis que legitimavam esse tipo de comportamento. E o que nós temos hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, mas cada local tem a sua rede própria de proteção e de enfrentamento da violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela prevê que os diversos setores e segmentos da sociedade, das instituições públicas, eles se organizem e conversem entre si para combater essa violência de uma forma multidimensional. Então, nós temos na nossa rede a segurança pública, que é a polícia civil, através das delegacias especializadas, nós temos a Polícia Militar, com a Patrulha Maria da Penha, nós temos aqui no Rio de Janeiro, recentemente, aderindo a esse serviço especializado, a Ronda Maria da Penha, que foi uma grande conquista para as mulheres cariocas. Nós temos, por outro lado, no sistema de justiça, juizados especializados em violência contra a mulher, defensoria pública especializada em vítimas de violência doméstica, promotorias também, e também na saúde existe um serviço especializado, isso se chama a rede de enfrentamento da violência contra a mulher. E é muito importante, porque é isso que faz a diferença na vida dela. No momento que ela tem um problema, e ela vai procurar ajuda, que ela seja bem acolhida sem julgamentos, que seja recebida e seja dado para ela o encaminhamento que ela precisa para aquela situação específica. Se ela sofre uma violência, que ela seja encaminhada, uma violência física, que ela seja encaminhada para o IML para fazer um exame de corpo de delito, que ela vá a um juizado e receba uma medida protetiva. Então, são diversas situações específicas que é muito importante que todos os atores, aquelas pessoas que vão recebê-la no primeiro momento, saibam e conheçam. E aí eu vou aqui concordar quando a Joyce fala da importância da capacitação de todas as pessoas e de toda a sociedade, de todos os segmentos. Porque se ela sofre uma violência dentro do metrô, ela vai saber aonde procurar ajuda. Ou se ela sofre na rua, ela vai saber a quem se dirigir. E sempre muito importante é que as instituições, e principalmente a segurança pública e a saúde, não façam julgamentos, porque a gente também, todos nós, não é só a segurança pública, o judiciário também, a defensoria pública, o Ministério Público, todas as pessoas que participam desse sistema são seres humanos e também estão inseridos dentro de uma sociedade. E precisamos nos libertar, nós todos, enquanto seres humanos, para que sejamos profissionais que garantam às mulheres todos os direitos delas e a proteção sem julgamentos. Secretária, é lógico que a Lei Maria... Pois não? Pois não, pode falar. Não, queria só complementar, né, um pouco nessa questão que a doutora que a gente gosta muito sempre reforçar também alguns dos serviços que o próprio município tem realizado, que, enfim, para a gente cada vez mais entender essa nossa rede, né, as mulheres saberem quais são os serviços e a gente fortalecer o uso, entendendo também que eu acho que a doutora Caterine vai concordar que muitos serviços também têm se adaptado ao modelo híbrido, atendendo as mulheres também de forma virtual, como também presencial, o que a gente ganha ainda mais possibilidade de alcançar mulheres, seja do extremo da Zona Oeste ou extremo da Zona Norte, enfim, que a gente consegue também suprir essa barreira física, né, e conseguir atender essas mulheres também no âmbito presencial
e ou virtual. Então, acho que também é importante a gente trazer esse elemento e também trazer que muitos dos serviços, né, coloca aqui o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, como outros serviços também da rede municipal, não necessariamente a mulher que está passando por uma situação de violência, né, que está dentro de um relacionamento abusivo, ou uma situação similar a essa, ela não precisa necessariamente denunciar, né? E eu gosto muito de reforçar isso, porque a gente sabe que muitas das vezes as mulheres têm medo de trazer denúncia, por às vezes o agressor ser o pai dos seus filhos, né, e ter uma relação. Então, os nossos centros também especializados são para as mulheres que estão em situação de violência, que necessitam de apoio, de uma indicação do que fazer, mas não necessariamente vai querer denunciar. Então, ela tem total autonomia e liberdade de escolher o momento dela de fazer denúncia ou não, ela receber ali o apoio dos nossos times técnicos, nossos times qualificados. Então, acho que é muito bom colocar isso também para todas as mulheres entenderem o cenário, né? Que ela vai ser ali atendida, que ela pode ser encaminhada, mas a escolha é dela. Perfeito. Doutora Caterine, a gente observa que a violência acontece dentro de casa, na rua, dentro do shopping, como foi um caso recente. Isso é muito assustador, né? Como que a gente consegue criar mecanismos de prevenção? Eu lembro que, não tão recente, eu fiz uma reportagem sobre os bares que começaram a criar um certo código, né? Para que a mulher, numa situação de conflito, no ambiente onde ela estivesse do lado do companheiro, dentro de um bar, pudesse pedir ajuda. Ou seja, esse tipo de iniciativa pode ajudar bastante a gente a mudar essa realidade? Esse tipo de iniciativa ajuda demais, porque a informação é muito importante, como mencionou a Joyce, a pessoa saber o que fazer no momento de violência, qual o encaminhamento que dá e para qual telefone ligar, por exemplo. Atualmente, nós tivemos a campanha Sinal Vermelho contra a Violência, do CNJ, em parceria com a AMB, com a Associação dos Magistrados Brasileiros, que criou a campanha do X Vermelho na mão. A mulher mostra um X vermelho quando chega numa farmácia e o atendente ou farmacêutico vai encaminhá-la para a polícia, para a delegacia, enfim, vai atendê-la nas necessidades que se fizerem necessárias naquele momento. Isso é tão importante porque, como a gente está falando aqui, o que fazer assim, numa hora de emergência? Ela está sofrendo uma violência, estou vendo uma pessoa sofrer uma violência, o que eu faço? Sempre 190. 190 é o número mais importante. Agora, se a mulher quiser denunciar, e essa autonomia dela é muito importante, sim, mas é importante também ela saber que na maior parte dos casos de feminicídio, não existe nenhum outro registro anterior. Então, muitas vezes, ela tem medo de fazer o registro, achando que se ela fizer o registro, ele vai se vingar, vai matar, vai fazer alguma coisa. Mas, na verdade, assim, estatisticamente, não é isso que acontece. Esses casos de feminicídio, as mulheres não têm nenhum registro, nenhum tipo de procura, a nenhum serviço e também a nenhuma delegacia. E o que fazer? Atualmente, inclusive, foi criado, se ela quiser fazer o registro de ocorrência, ela deve procurar a delegacia de polícia, uma delegacia especializada, que são as DEANs. Mas se não tiver nenhuma perto da casa dela, vai na distrital mesmo, na delegacia que for mais próxima, levando todas as provas que ela tiver em mãos. Se ela não tiver condição de ir à delegacia, ela pode ligar para o 197, que é um número desenvolvido pela Polícia Civil, para fazer os registros de ocorrência das mulheres vítimas de violência aqui no Rio de Janeiro. Então, já é um facilitador, é um canal que foi criado durante a pandemia, justamente para facilitar o acesso da mulher à justiça, ou fazer o registro de ocorrência online. Isso daí vai gerar um requerimento de medida protetiva que vai ser concedida pelo Judiciário. Para além disso, foi desenvolvido também pelo Tribunal de Justiça o aplicativo, em parceria com os alunos da UFRJ, foram eles que desenvolveram, um aplicativo Maria da Penha Virtual, que é um aplicativo através do qual a mulher vai preencher um formulário, contar a violência, preencher dados necessários, e ali ela vai receber isso vai gerar um requerimento de medida protetiva que vai ser encaminhado diretamente para o Poder Judiciário. Então, ela vai, através do aplicativo, e nesse aplicativo, nessa página inicial do aplicativo, tem todos os telefones da rede também, os lugares para onde ela deve ligar, o telefone dos centros de referência aqui da capital, o telefone da Defensoria Pública, e
passado, se ela realmente quiser uma medida protetiva, ela vai responder a esse formulário. Então, doutora, é muito importante a gente falar ainda sobre medida protetiva. No próximo bloco, a gente vai finalizar esse pensamento. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí.